Por que os psiquiatras ficam em silêncio durante o tratamento da insônia? Eles ficam em silêncio sobre a terapia cognitivo-comportamental, falando principalmente sobre medicamentos para dormir, tranquilizantes, antidepressivos ou neurolépticos. Assista a este vídeo até o fim e você descobrirá por que a maioria dos insônios não precisa e às vezes não pode ser tratada com certos medicamentos psicoativos e por que, exatamente no caso de insônia condicionada reflexa, os medicamentos podem ser contraproducentes. E 60 a 70% dessas insônias são insônia crônica condicionada reflexa. Sou Roman Buzunov, médico sonologista, professor e doutor em ciências médicas. Há quase 30 anos me dedico ao diagnóstico e tratamento de insônia, ronco, apneia e outros distúrbios do sono. Então, a prescrição de medicamentos por psiquiatras, bem, eu diria que em grande parte não é culpa deles, é a sua desgraça. Assim como, na verdade, neurologistas e outros especialistas que terminaram institutos médicos antes e agora universidades. Até hoje, em nossas universidades médicas, eles não ensinam sonologia clássica. Não temos esse curso. Falamos um pouco sobre fisiologia, sobre como as pessoas dormem, e então começa a farmacologia, neurologia, psiquiatria, e os colegas mais velhos começam a dizer aos professores, aos alunos, que principalmente precisamos tratar a insônia com pílulas. Qual é o problema? O problema é que temos mais de 60 doenças do sono. Dizem que não existem pessoas saudáveis apenas mal diagnosticadas. E suponhamos no caso de apneia do sono, o uso de tranquilizantes e outros medicamentos é contraindicado, porque isso potencialmente agrava a apneia e pode até aumentar a mortalidade. Os comprimidos são contraindicados, por exemplo, na síndrome das pernas inquietas. Se antidepressivos e neurolépticos são prescritos, eles podem potencialmente até piorar a síndrome das pernas inquietas ou a síndrome dos movimentos periódicos dos membros durante o sono, porque os antidepressivos e neurolépticos têm um efeito dependente de classe para agravar a síndrome das pernas inquietas. Mas como ocorre o processo educacional? Um homem veio ao instituto e no instituto, na verdade, não lhe disseram que há uma grande quantidade de distúrbios do sono e uma grande quantidade de causas diferentes para esses distúrbios do sono. E então esse homem decide que vai se especializar em psiquiatria. Ele vai para a residência em psiquiatria, onde os colegas mais velhos, que também não foram ensinados em sonologia, dizem que a perturbação do sono é um sintoma de algum distúrbio psiquiátrico. Ou seja, qualquer perturbação do sono, os colegas psiquiatras mais velhos atribuem a algum síndrome psicopatológico ou doença. Esquizofrenia, psicose aguda, neurose, transtorno bipolar, depressão recorrente, transtorno de ansiedade generalizada e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. E, infelizmente, os psiquiatras não sabem que pode haver, por exemplo, insônia, devido à deficiência de vitaminas do grupo B ou D. Que a insônia pode estar relacionada à falta de ferro no organismo ou magnésio. Síndromes de apneia obstrutiva do sono e das pernas inquietas durante o sono podem causar insônia grave. E por isso, qualquer distúrbio do sono, um psiquiatra inclui em seu diagnóstico psiquiátrico e prescreve, respectivamente, medicamentos. Mas, mais precisamente, eu diria que, claro, há uma área de responsabilidade dos psiquiatras, se for uma doença psiquiátrica, e nesse sentido o sintoma de distúrbio do sono é, por exemplo, um sintoma de depressão, acordar cedo com a incapacidade de voltar a dormir, ou, por exemplo, dificuldade em adormecer em um distúrbio de ansiedade generalizada. Sim, lá você pode tratar, respectivamente, o distúrbio principal e pensar que o sintoma de insônia vai embora. Mas se pegarmos o clássico desenvolvimento de insônia crônica, é sabido que 3 meses de alguma causa real que causa insônia são suficientes. Mesmo, por exemplo, como depressão, ansiedade ou alguns problemas psiquiátricos, ou problemas somáticos, ou ainda outros problemas, apenas estresse prolongado. O indivíduo desenvolve insônia crônica condicionada, reflexa com medo de não dormir. Cama insônia. A pessoa quer dormir, vai para a cama, se deita e o sono desaparece. Pensamento e comportamento desadaptativos. A pessoa pensa que se dormiu mal hoje, amanhã vai piorar. Uma pessoa saudável pensa que se dormiu mal, amanhã vai melhorar. Essa é a diferença no pensamento.
Comportamento desadaptativo. A pessoa fica mais tempo na cama tentando dormir. Ele começa a ter um comportamento limitado, pensando em cancelar compromissos, não ir trabalhar, ficar deitado sofrendo e não praticar esportes devido ao sono ruim. E essa tríade, o reflexo do medo de não dormir e a cama insônia, o pensamento negativo e a previsão, e o comportamento desadaptativo é a situação de autossustentação com insônia. Já não importa o que causou a insônia. Depois de 3 a 4 meses, esses componentes condicionados reflexivos se unem, tornando a insônia completamente autossustentável. Não importa o que a causou. E, a propósito, os mesmos psiquiatras escrevem em seus livros didáticos que a insônia é frequentemente o sintoma residual do tratamento de ansiedade ou depressão. Eles acreditam que é insônia ou ansiedade não tratada e continuarão o tratamento com antidepressivos e neurolépticos. Mas as últimas recomendações clínicas da Sociedade Europeia para o Estudo dos Distúrbios do Sono dizem que se você tem uma situação comórbida, mas coexistente com ansiedade, depressão e especialmente insônia crônica, a insônia crônica precisa ser tratada de acordo com suas próprias regras. É impossível curá-la com medicamentos. E aqui também temos uma situação explicável. Se nossa insônia é mantida por reflexos condicionados, pensamentos negativos e comportamentos desadaptativos, os comprimidos não a curam. Eles não curam reflexos condicionados. Além disso, desenvolve-se um reflexo condicionado, o medo de dormir sem medicação. Tomar qualquer comprimido por um mês já pode desenvolver dependência psicológica, fazendo a pessoa temer adormecer sem a medicação. E depois se desenvolve a dependência física. E então começam a surgir efeitos colaterais ao aumentar as doses dos medicamentos e surge a questão de sua retirada. Mas parece que não eliminamos a causa da insônia crônica na forma de reflexos de pensamento negativo e comportamento desadaptativo. Além disso, provocamos outro reflexo condicionado de dependência psicológica da ingestão de comprimidos. Se cancelarmos os comprimidos em caso de dependência física, teremos insônia rebote e todos esses reflexos emergirão. Sem o comprimido, não conseguirei dormir. E tudo volta literalmente imediatamente após a retirada do medicamento. E às vezes fica ainda pior do que era antes de os medicamentos serem prescritos, porque agora há dependência psicológica e física de soníferos, tranquilizantes ou antidepressivos. Com o tempo, torna-se impossível cancelar os medicamentos, a pessoa se torna cronicamente dependente, um viciado em medicamentos. E nessa situação, como eu disse, mais da metade desses insônia, é claro, precisamos realizar uma investigação minuciosa. Precisamos esclarecer os problemas psiquiátricos. E talvez a pessoa realmente tenha um grande episódio depressivo, transtorno de ansiedade generalizada ou transtorno bipolar. Precisamos examinar fisicamente a pessoa, verificar hormônios, vitaminas, microelementos, etc. Devemos analisar o estilo de vida e registrar um diário de sono deste paciente. Mas se não virmos quaisquer problemas psiquiátricos ou somáticos, geralmente é insônia crônica condicionada reflexa. E meus amigos, desde 2017, o principal tratamento para tais insônias crônicas tornou-se a terapia cognitivo-comportamental para insônia. E os psiquiatras não a ensinam. Bem, para ser mais preciso, algumas pessoas especiais, por assim dizer, avançadas, que leem diretrizes internacionais e estão constantemente melhorando suas qualificações, talvez saibam sobre isso e até apliquem alguns elementos. Mas isso é um grande bloco de trabalho à parte. Sabe de uma coisa? Se uma pessoa não aprendeu nada no instituto, depois não se qualificou muito, passou 20 anos tratando com medicamentos, mesmo que depois ouça alguma nova informação, infelizmente, essa rigidez do pensamento médico é um dos problemas mais sérios que impedem o desenvolvimento da medicina. Eu tratei assim por 20 anos, de alguma forma ajudei, e continuarei ajudando da mesma maneira. E não vou implementar nada novo. Infelizmente é assim que acontece com os médicos também. E como os psiquiatras não foram treinados para tratar com terapia cognitivo-comportamental, que é mais uma vez 60% ou até mais por cento de todos os casos crônicos de insônia, eles continuarão a tratar isso, respectivamente, com seus medicamentos psicofarmacológicos. E mais uma vez quero enfatizar que na maioria dos casos, um psiquiatra não curará essa insônia e mais ainda pode causar dependência física e psicológica. Portanto, meus queridos amigos, eu tenho um ótimo relacionamento com meus colegas psiquiatras e se eu suspeitar de alguma doença psiquiátrica,
Sempre consulto meus colegas e talvez eles até cuidem disso depois, porque eu não sou especialista no tratamento de problemas psiquiátricos ou, por exemplo, depressão recorrente com pensamentos suicidas ou psicose grave. É claro, um psiquiatra é necessário. Mas, ao mesmo tempo, se estamos falando de insônia condicionada reflexa, não há psiquiatria envolvida. E a farmacologia, em geral, também não deve estar envolvida. A terapia cognitivo-comportamental é ideal para eliminar reflexos condicionados negativos, pensamento negativo e comportamento desadaptativo. E eu implemento um programa de terapia cognitivo-comportamental para insônia de 6 semanas, que em 6 semanas permite que a maioria dos pacientes cure a insônia crônica, que às vezes dura décadas. E minha principal tarefa neste sentido não é prescrever medicamentos, mas mesmo se a pessoa estiver tomando medicamentos, aplicar técnicas de descontinuação de medicamentos dentro do programa de terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então, meus queridos amigos, direi isso: se você tem insônia crônica, é melhor consultar um especialista em sono ou até mesmo um psiquiatra que entenda, que tenha alguma especialização em medicina do sono, que entenda que existem não apenas causas psiquiátricas para distúrbios do sono e esteja pronto para diagnosticar e tratar. Mas nas mãos de um especialista em sono, geralmente há um espectro completo ou um conjunto de possibilidades diagnósticas. O psiquiatra diagnosticou e prescreveu o tratamento após a consulta. Se você foi a um psiquiatra com insônia crônica e ele prescreveu um tratamento sem exame, infelizmente, isso pode ser um erro grave. Ainda é necessário verificar a somática, deficiência de vitaminas e microelementos, além do desequilíbrio hormonal. É necessário analisar o estilo de vida, os reflexos fixados e realizar uma polissonografia caso haja suspeitas de doenças do sono, como apneia, hipóxia, distúrbios do movimento, entre outras. E só depois de fazer o diagnóstico, agir sobre a causa, é que se pode se livrar até mesmo de insônia crônica de longa data e não apenas prescrever sedativos para todos em sequência. Acabou sendo talvez um discurso bastante emocional, mas eu diria que quando pacientes vêm até mim que contam que tiveram apenas 1 ou 2 semanas de insônia e em geral não descrevem sintomas psiquiátricos, mas vão a um psiquiatra e ele prescreve 2 ou 3 medicamentos de uma vez, um antidepressivo, um neuroléptico, um tranquilizante. Então, sabe, é melhor ir a um especialista que primeiro fará um exame, primeiro fará um diagnóstico e só então prescreverá o tratamento. Desejo a todos uma boa noite.